GTX 970 com certeza foi um monstro lançado pela Nvidia. Lançada em 2014, a placa simplesmente demonstrava um desempenho monstruoso diante das suas concorrentes por um preço bastante interessante. Lá na época de 2014, com o lançamento da série 900, as pessoas que puderam investir ali na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.600, como foi o meu caso em 2016, pôde ter uma grande longevidade de uma placa de vídeo e pôde também experimentar diversos títulos em qualidades muito positivas. Mas será que hoje, em 2024, essa placa ainda dá conta do recado, como que ela se desempenha em determinados títulos e se ainda vale a pena a gente manter ela para determinadas atividades, como 1080p, por exemplo, e até quando vale a pena você trocar esse tipo de hardware? E a pergunta que eu deixo para você é a seguinte: será que a GTX 970 ainda dá conta do recado? Então vem comigo que o vídeo de hoje está cheio de surpresas para você. A demonstração vai ser como a GTX ela se desempenha com a nossa plataforma DDR3 equipada aí com FX 8320 a 4.2 GHz, 32 GB de RAM DDR3 a 1866 MHz, entregando resultados bastante interessantes. Se a gente observar a filmagem do monitor, veremos que Dark Souls 3, aí nas suas configurações Ultra, tirando a questão da sombra, é claro que ela pesa bastante, conseguimos manter uma boa taxa aí estável de 60 quadros por segundo, que teve uma utilização ali na casa dos 70% da própria placa de vídeo e também ali na casa dos 51%, 50% no uso do nosso processador. Então a gente vê que a placa consegue desempenhar um bom resultado, entregar uma taxa bem fluida e que torna a jogabilidade bastante satisfatória. E o que a gente também consegue ver em God of War, em muitos trechos, mas a gagueira é referente à questão da placa de vídeo, que não consegue desempenhar bem nesse título. Obviamente, em alguns cenários a gente vê algumas alterações aí na questão da taxa de quadros por segundo e também na questão do uso da própria placa de vídeo. Então a gente vê aí que a gente está com um uso bastante alto aí de placa de vídeo, quase 100% na grande maioria dos cenários, então isso daí responde também o porquê de nós não termos um excelente resultado, mas também fica bastante jogável, dificilmente alcança a casa dos 50 quadros por segundo, é extremamente positivo. E quando a gente começa a observar aí também agora o nosso Watch Dogs aí também nas qualidades altas, todos os filtros, a gente começa a observar que tem um resultado bastante positivo. Eu preferi ele ao invés do GTA V, porque eu acabo considerando esse game mais pesado por conta da gama de detalhes que ele tem dentro da cidade. Então, junto aí com o efeito ali da cidade mais viva, com os patches ali de modificações de gráfico, foram algo mais exigente que conseguiu colocar a placa de vídeo para trabalhar bastante. A gente vê ali que ela trabalha na casa dos 90%, sendo bastante exigente o desempenho da placa, mas também entregando uma boa taxa de quadros para a gente ali na casa dos 50 a 60 quadros por segundo. A gente consegue ver também aí o Mortal Shell, que também é um game que exige bastante a placa gráfica. A gente vê ali que ele também trabalha ali dentro da casa dos 90%, botando a placa de realmente para suar, algo que não é tão simples assim, mas mostra que realmente ela tem poder de fogo e consegue entregar uma boa taxa de 60 quadros por segundo. Mas o OFP também não ficou de longe, tá? Então a gente viu aí que ele conseguiu também manter uma boa taxa de quadros aí nas configurações personalizadas, em algumas configurações altas como qualidade de textura, partículas e questão de cenários. E a gente viu aí que ele conseguiu desempenhar uma boa quantidade de quadros. E a placa de vídeo também entra dentro do mesmo cenário ali na casa dos 80 a 90%. Então podemos ver ali também que, de forma geral, todos esses títulos eles também mostram um aumento gradativo da temperatura da placa, girando ali entre 70 graus, 75, o que também demonstra que a placa está aquecendo bastante, mas ela está no seu limite de temperatura aceitável, que é algo que, ultrapassando disso, já começa a ser um risco, colocando a placa ali em estado de alto aquecimento. Mas, como ela se manteve estável, entregando uma boa taxa, é bastante aceitável. Então, vemos aí que um daqueles que dispensam avaliações é o próprio Doom, que a própria API Vulkan ela conseguiu desempenhar. Resultado para mim que extremamente surpreendente.
que dentro de outros testes também que eu realizei, ela alcança o máximo que o processador consegue entregar, tá? Que é 75 quadros aí por segundo em diversos títulos. Tirando alguns que ficaram praticamente jogáveis, que eu vou estar fazendo um comentário com vocês depois, mas de resto, a gente conseguiu ver um resultado bastante positivo dentro desses títulos e algo que nos chama bastante atenção numa placa aí bem antiga. Tá? Então, a gente já tem mais de 10 anos aí de mercado com essa placa, que simplesmente surpreendem e dispensam qualquer tipo de comentário. Muito positivo e eu me surpreendi bastante aqui. Aproveitando a oportunidade, consegui realizar o teste de mais 8 títulos em configurações customizadas e conseguimos resultados bastante interessantes. Observando aqui o nosso gráfico, apenas um título conseguiu alcançar ali a taxa dos 50 quadros por segundo, que foi o Lords of the Fallen de 2023. E considerando os demais títulos, a maioria deles bateram ali a taxa dos 75 quadros e 60. Então, podemos dizer ali que na taxa de mínimo a máximo, Counter-Strike bateu mínima de 24, máximo de 75, Resident Evil 4 Remake de 34 a 75 quadros, Avengers Definitive Edition de 23 a 70 quadros, Lords of the Fallen de 25 a 50 quadros, The Crew de 55 a 75, Street Fighter bateu mínima de 48 e máximo de 60, Spider-Man Remastered bateu de 35 a 60 e Monster Hunter World bateu de 32 a 60. Lembrando que todas as configurações customizadas foram de low a médio, em algumas delas escolhidas como textura, qualidade gráfica, foram escolhidas ali entre médio e alto para títulos específicos. E isso desempenhou de forma muito distinta de título para título, o que gerou aí esses resultados que nós tivemos na tela. Então, com base nos resultados que nós vimos sobre a GTX 970, podemos observar que ela ainda performa muito bem em certos títulos a 1080p, com as qualidades ali personalizadas. O que seria isso? A gente abaixa ali a sombra para o baixo ou para o médio, a gente coloca a taxa ali de texturas no alto, no ultra, dependendo de qual seja o título, e as outras qualidades a gente deixa, na verdade, ali baseado do baixo para o médio. Em alguns casos, dependendo do título, a gente consegue colocar ali dentro das configurações altas, mas isso são muito particulares em cada um dos títulos. Então, como que a gente pode observar que cada um deles se comporta de forma diferente, eu poderia dizer, sem medo de errar, que essa placa ainda consegue quebrar um galho bastante interessante, mas a 1080p não é o ideal. Agora, se for games competitivos, como Counter-Strike, como Valorant, como outros títulos aí de FPS ou Battle Royale, atende muito bem. Me surpreendeu bastante o desempenho também em títulos de corrida, que mostra uma performance bastante positiva dentro da casa de 60 quadros por segundo. Por incrível que pareça, por uma placa de 10 anos atrás, equipada com uma boa quantidade de memória, isso também fez toda a diferença dentro da nossa performance. Então, no apanhado geral, pelo valor que a gente pode encontrar aí dentro da OLX ou Mercado Livre, por exemplo, na faixa dos 300, 350, 400 reais, talvez seja um valor a se pensar caso você precise de uma placa de emergência. Lembrando que é possível você avaliar ali reputação do vendedor, qualidade do produto e se realmente vale a pena você fazer investimento dentro da sua realidade. Mas pensando também em outras opções, nós também temos a popular RX 1580 e também temos aí a própria GTX 1070, que talvez seria uma performance bastante positiva a se pensar. Mas quando falamos no quesito valores, já não vale mais a pena esse investimento, sendo que hoje no mercado nós temos opções bastante diversas com valores extremamente acessíveis, como a própria RTX 3060 de 12 GB, que está girando ali na casa dos 1.500 e poucos a 1.600 reais, como também a própria RX 6600. Ambas temos as suas particularidades, uma de 8 GB ou 12 GB, algumas preservam ali as 16 e 8 pistas, mas colocando na ponta do lápis o valor final, vale mais a pena talvez você investir em algo mais recente. Agora, a grana está curta, talvez esses dos modelos mais antigos indicados, talvez seja uma excelente opção para você. E aí, me conta o que você achou desse vídeo nos comentários abaixo, o que você achou da GTX 970 e, antes de terminar, uma dica interessante para você. Se você ainda tem essa placa, seria interessante você realizar a configuração ali da qualidade gráfica, jogar ali entre médio e alto, fazendo os testes de personalidade e também em uma resolução um pouco abaixo de 1080p, como
900p, por exemplo, mas obviamente 720 não rola. Mas para algumas pessoas, dependendo se a sua preferência é apenas sentir a diversão, vale a pena fazer os testes de resoluções e ver como que a sua placa se comporta. Tem diversos vídeos no YouTube instruindo como você pode obter melhor performance com PC fraco e com certeza essa placa acaba se incluindo dentro do contexto. Fechou? Pessoal, primeiro coração de vocês, não esqueça de interagir nos comentários abaixo, me conta o que você achou desse vídeo e logo em breve vou estar trazendo aí unboxing aí e teste de uma placa nova que eu acabei de adquirir e já realizei alguns testes aqui. Se é a primeira vez que você está no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Será um prazer receber você aqui no meu canal. Um grande abraço, Deus abençoe, nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.